2025, e esta é a 26ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2024-2025. Senhoras e senhores, sou Fred Tavares, protocolo desta reunião. Peço a todos que desliguem seus microfones para que possamos dar início à reunião. Solicito o obséquio de colocarem seus celulares e demais aparelhos sonoros no módulo silencioso. Com a palavra, o presidente Líbio Giosa. Companheiros, autoridades rotárias, visitantes e convidados, eu agradeço a presença de todos. Sejam bem-vindos à 26ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema A Magia do Rotary. Com satisfação, dou início a esta reunião, solicitando a todos que façam a saudação à bandeira brasileira, que está agora sendo projetada. Por favor. Obrigado pela saudação à bandeira. Quero anunciar que eu estou aqui ao meu lado, com a Tânia Murim, está participando da reunião aqui na sala de reuniões da diretoria do clube. Então, ela está ouvindo, participando inteiramente de tudo que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho da prova quádrupla. Lembrar a todos, por favor, projeta a prova quádrupla. Lembrar a todos do que nós pensamos, dizemos ou fazemos, importante, especialmente aos novos associados do clube, aos que são convidados, a todos aqueles que temos relacionamento e, ao mesmo tempo, entender que cabe a cada um de nós, nos nossos atos, nas nossas atividades, termos sempre à frente, com bastante reflexão, estas 4 perguntas que norteiam as nossas vidas. Em tudo que nós fazemos, pensamos ou dizemos, é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Então, acima de tudo, esta nossa Bíblia rotária, né? Esta nossa intenção rotária, que constrói o propósito de Rotary, seguirmos é fundamental para que a gente possa ter uma vida saudável, lógica, com ética e transparência. Pode retirar. Eu quero fazer aqui os nossos avisos, que são vários. Peço para todos sempre estarem acompanhando, anotarem aí tudo que a gente vai transmitir agora. Primeiro é a nossa pizza do centenário, né? Nós estamos a uma semana da pizza do centenário, onde a gente finaliza o ciclo dos 100 anos e já comemora os 101 anos do nosso clube. Nós entendemos a importância dos nossos associados participarem, acima de tudo. Estamos chamando o governador, outros governadores, o Narid Chicane está nos ajudando muito, o nosso governador. Pedimos a presença aí do Paulo Chedi e fundamentalmente, também os clubes afiliados. Estamos conversando com todos. Então, quem puder, participe, que vai ser uma noite super especial, uma noite muito gostosa, de companheirismo, para que a gente possa nos abraçar e comemorar justamente o ciclo dos 100 anos e o início de um novo ciclo virtuoso para o nosso clube. Quero destacar a todos que teremos no dia 12 de março, atenção, gente, 12 de março, a visita oficial do governador no nosso clube.
A visita oficial é um dia absolutamente diferenciado, que eu peço a atenção de todos, porque ele começa pela manhã, nosso almoço continua no mesmo horário, às 12h30, mas nós temos duas sessões que antecipam o almoço, que são extremamente importantes. A primeira sessão é uma conversa mais interna com o governador, a nossa GA, Carla Blanco, o nosso tesoureiro, Rubens, por favor, Rubens Coutinho, se programe, sua presença é fundamental, assim como a nossa secretária, Nancy. Então, essa é uma conversa que o governador pede especificamente, e com o Ricardo Piragini. Ele pede com o presidente atual, presidente eleito, indicado, o secretário ou a secretária e o tesoureiro, nosso Rubens Coutinho. Então, se programem, faremos essa reunião. Logo em seguida, tem uma Assembleia Geral com os associados. E essa participação também é fundamental, todos os nossos membros da diretoria, estou com a Tânia aqui do lado, Tânia está confirmando, o Fredmo, o Irineu, que é o nosso também vice-presidente, o Paulo Pacífico, estou vendo aqui o Nahide, o Rubens de novo, a Nancy, a Beth Torres. Então, além da nossa diretoria, os associados, tá portas abertas, especialmente para os associados, para estarem presentes nessa Assembleia. E essa Assembleia é uma conversa. O governador quer conhecer, quer ouvir dos associados, o que eles estão pensando do clube, como é que está a gestão, as expectativas. Então, é uma conversa bem gostosa, bem tranquila e que será assim conduzida. E, na sequência, nós teremos a festiva, né? Que é o nosso almoço festivo, almoço especial com o governador, convidados, outros governadores, enfim. Então, teremos lá várias atividades nesse dia, especialmente a posse dos novos associados. O Ricardo está conduzindo junto comigo, então vamos proceder ao roteiro todo programado que teremos pela frente aí no dia 12 de março. Outra notícia importantíssima, gente, para vocês, por obséquio, anotarem, e a nossa secretaria vai produzir claramente o post. O nosso encontro Rio-São Paulo. Nosso encontro Rio-São Paulo teve uma alteração de agenda. Eu recebi segunda-feira uma ligação do presidente do Rotary Clube do Rio, o Cláudio, que me pediu 1000 desculpas e disse: Lívio, nesta data que nós já tínhamos conversado, eu fui especialmente no Rio de Janeiro, tive um almoço com ele lá, com a esposa dele, outros associados do clube, o Paulo Lanari estava presente. Aconteceu um fato novo. Meu filho, que mora nos Estados Unidos, vem para o Brasil com o neto e eles fazem aniversário exatamente nessa data. E eu não posso deixar de estar com eles nesse momento. Ele acabou de me avisar nesse final de semana que vem para São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, e eu peço a você que altere a data. Então, nós fizemos um tour de força lá na cidade de Campos do Jordão, que está sendo muito focada para eventos, né? E aí, a data consensada, e agora ela é imutável, a data consensada são os dias 11, 12 e 13 de abril. Nós também tínhamos um problema em abril por conta um problema, entre aspas, né? Um problema de agenda, com a ideia de fazermos o intercâmbio Portugal, São Paulo, Portugal. Com a mudança da data também, que foi estendida para setembro, outubro, então a gente liberou um pouco o mês de abril e com isso nós temos a possibilidade de fazer esse encontro nos dias 11, 12 e 13 de abril em Campos do Jordão. Então já estamos finalizando
com o hotel, conseguimos o mesmo hotel que já tínhamos pré-agendado. Então, nos próximos dias, vamos dar a informação precisa para todos, para que a gente tenha uma programação bem bacana lá em Campos do Jordão. O outro aviso é a viagem do intercâmbio da amizade, né? Com as dificuldades que ocorreram neste mês, nesses últimos meses, por conta do aumento do dólar, dificuldade de agenda, nós combinamos com o Gilberto, com o governador Naride, com o governador Paulo Chedi, para alterarmos essa data e ela passa para setembro, outubro. Então, nós também estamos definindo os últimos detalhes dessas datas e passaremos imediatamente nos próximos dias a todos para acompanharem e poderem já se programar com uma super antecedência. Acho que aí a gente vai ter sucesso total. Quero comunicar aos membros da diretoria do clube que no dia 12, vocês já receberam um e-mail, e agora o post no grupo, reunião do Conselho Diretor, dia 12/2, das 14 às 15 horas, logo após a nossa reunião presencial com o Reinaldo Domingos, que será na semana que vem. Estamos atuando com bastante afinco no projeto da digitalização dos documentos internos da sede. Estamos fechando os últimos detalhes técnicos e financeiros e vamos apresentar na reunião do Conselho da próxima semana. Ao mesmo tempo, o plano de atividades que a Tânia e a Nancy estão cuidando, também vamos ter notícias na próxima semana. O Boletim Servir, que estamos mensalmente apresentando, com super apoio da Ana Maria, do Paulo Chedi, a Nancy, todos os companheiros que estão nos ajudando. O boletim saiu essa semana, está super lindo. Juntamos dezembro e janeiro, naturalmente, por conta do final do ano, né? do Natal, final do ano. Então, ficou muito bonito. Parabéns, Nancy, parabéns a Ana Maria Poli, que nos ajuda muito, ao Paulo Chedi, obrigado pelo apoio de todos. E o boletim circula pelo distrito e a gente recebe muitos elogios. É um boletim diferenciado mesmo. Lembrando a todos que nós já definimos a nossa corrida, o circuito de corrida e caminhada. Vai ter a corrida, é um grande evento do distrito. Essa corrida e caminhada vai ser no dia 27 de abril. 27 de abril. Então, vamos ficar aí atentos. Precisamos nos inscrever. Minimamente a participação, não precisa correr 10 quilômetros, nem 5 quilômetros, só o Luizinho Chueire que vai correr. Nós vamos caminhar, vamos fazer uma caminhada aqui pela região, já tem um circuito bacana, e vai estar todos os clubes vão estar juntos, então põe na agenda aí, dia 27 de abril. As inscrições nós vamos colocar no grupo, e vale a inscrição para poder pegar a camiseta e estarem todos preparados para essa atividade. Vamos ter no dia 9/4 o nosso Ateneu Rotário, junto com a medalha Lauro Ribas Braga. É o Ateneu que será feito junto com o Rotary Clube Norte. Já está as questões já estão encaminhadas, o governador Narrit Khan está cuidando do evento, e fica aí, governador, se eu quiser fazer mais algumas informações, fica à vontade. É só que vai ser à noite, né? Isso, vai ser um jantar. A nossa reunião do almoço será transferida para o À período noite. noturno e esperamos a participação de todos. É isso mesmo. Então, também programem-se, dia 9/4, a nossa reunião, que seria no almoço, será à noite, que é o Ateneu Rotário e a medalha Lauro Ribas Braga. E também anotem por obséquio
no dia 19 de fevereiro, daqui 15 dias, 19 de fevereiro. A nossa reunião não será no almoço, e sim no jantar, porque será a reunião conjunta com o Rotary Clube Norte. Eles vieram aqui na semana passada, agora a gente vai lá no dia 19/2. Então, anotem, reunião com os companheiros do Rotary Clube São Paulo Norte, dia 19/2 à noite. E, finalmente, abertas em ação as inscrições na Conferência Distrital no Hotel Jequitimar, dias 30 e 31 de maio e 1 de junho. Importantíssimo, nós temos uma grande delegação, estarmos presentes, prestigiar o governador Diogo Mastrorouco, é o final da gestão do governador, presença na conferência é fundamental, a presença de todos. Super obrigado por acompanhar. Todas essas informações a gente vai ter logo em seguida já no nosso grupo de WhatsApp. As nossas meninas, a Gabi e a Natália, já irão preparar. Passo a palavra ao protocolo Fred Tavares para apresentar o nosso querido palestrante do dia, o Wilson Vitório Rodrigues. Muito bem, presidente. Obrigado. Com satisfação, apresento o palestrante do dia, diretor-geral da Faculdade de Comércio de São Paulo, FAC São Paulo, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, conselheiro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, diretor do Instituto Paulista de Ensino Superior do Comércio, S.A., graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador do Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo, conselheiro do CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empresários, representando o Estado de São Paulo. Esse é o nosso palestrante do dia, a quem eu peço, mesmo que virtual, uma salva de palmas. E com a palavra o presidente Lívio Giosa. Caríssimo Wilson Vitório Rodrigues, super obrigado por você ter acordado em fazer esse encontro conosco. Você é uma liderança jovem, nós nos conhecemos há algum tempo aí na Associação Comercial, você teve a oportunidade de estar aqui conosco também no nosso clube, e eu acompanhei desde o início a formação da Faculdade de Comércio, né, de São Paulo, junto com a Associação Comercial, pelo meu envolvimento com a área acadêmica, pude conversar muito com os presidentes da Associação Comercial envolvidos, e a sua ascensão à diretoria-geral da Faculdade do Comércio nos dá a percepção clara de uma liderança jovem com a cabeça absolutamente avançada, no sentido de promover um histórico acadêmico diferenciado nessa faculdade. E você tem a certeza, Wilson, que você pode contar com o que for com o nosso clube, com todos esses profissionais que estão aqui, que têm uma visão de negócios, uma visão de país, uma visão de Estado muito ampla, para uma conversa com os alunos, para palestras específicas. Fique à vontade, exerça claramente esse companheirismo que todos nós temos e que todos olhamos para você como uma figura de prestígio hoje e que tem à mão uma responsabilidade incrível, que é cuidar dos jovens na sua carreira profissional, na sua carreira acadêmica. Então, fique à vontade para poder proferir essa palestra que a gente deu como título, Um Olhar sobre a Educação Superior no Brasil. Muito obrigado, viu, senhor? Obrigado, presidente Lívio. Agradeço aí as suas generosas avaliações a meu respeito
Gostaria que todos se sentissem individualmente, pessoalmente abraçados. Nós estamos virtualmente, mas eu faço esse desejo de que todos se sintam individualmente cumprimentados. E eu gostaria de saudar em especial um amigo muito querido, também jovem, que é o Luiz Chueri. Luiz está comigo aqui no Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo. Eu devo dizer a todos vocês que o Luiz não é promessa, o Luiz é realidade. Ele é já um jovem muito competente, extremamente abnegado, aguerrido na sua carreira, e eu tenho certeza que ele dará ainda mais orgulho para todos nós. Bom, como disse o nosso presidente Lívio, eu, na verdade, sou envolvido com a educação, sou de uma família de educadores, né? Minha família trabalha com educação há mais de 60 anos. Eu até brinco que os meus antepassados vieram do Líbano e, ao invés de abrirem lojinhas, abriram escolas. Portanto, eles fugiram à regra totalmente, né? Mas para mim isso foi uma bênção, porque eu entendo que eu sou vocacionado à educação e, evidentemente, que todo esse passado da minha família, e é importante que a gente conheça o nosso passado, certo? Até para poder projetar o futuro. Esse meu passado realmente me dá aí uma, digamos assim, uma certa experiência que é muito importante, especialmente num contexto de um país que ainda vive uma desigualdade, um abismo social gravíssimo, um gravíssimo problema de produtividade da nossa mão de obra, e é justamente sobre isso que eu vou falar nesta minha apresentação de hoje. Eu vou compartilhar aqui. Eu só estou. Vocês estão abrindo aí? Ah, ok. Perfeito, pode passar. Por gentileza, pode passar. Maravilha. Então, como já foi dito aqui pelo orador que antecedeu o Lívio Jossa, eu sou cofundador, diretor-geral da Faculdade do Comércio, fui nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas para o Conselho Estadual de Educação, sou vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e, agora, muito recentemente, fui também convidado a ser diretor da, entendo que a mais importante associação do ensino superior privado brasileiro, que é a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a BMS, né? Dentre outras funções que eu venho exercendo aí nesse contexto de educação e empreendedorismo. Por gentileza, pode passar. Pois bem, gente, para eu conseguir falar sobre a educação superior brasileira de hoje, é muito importante que eu faça aqui um breve retrospecto histórico, não é? Para que vocês entendam justamente quais são os grandes desafios da educação superior no mundo e como é que o Brasil se insere nesse contexto global, tá? Hoje nós vivemos o que se chama de quarta revolução industrial, né? Mas o que aconteceu até aqui, tá? Em termos de evolução da educação, da indústria e do mercado no mundo inteiro, né? A primeira revolução industrial foi no século XVIII, né? Por volta de 1760, né? E foi com aquela revolução marcada pela tecnologia do vapor, né? Quando a gente justamente estuda nos livros de história aquela grande evolução, especialmente da Inglaterra, né, liderando essa revolução industrial, né? Essa primeira revolução industrial ela foi marcada pelo vapor, né? Que evidentemente que melhorou muito as condições de vida da humanidade, né? Os transportes ficaram muito mais rápidos, a logística no mundo ficou muito mais rápida e a indústria conseguiu produzir em maior velocidade, as linhas de produção surgiram, não é? Isso tudo aconteceu em função da primeira revolução industrial. Portanto, estamos falando de 1760. Quase 100 anos depois, em 1850, aconteceu a segunda revolução industrial, certo? Marcada pela tecnologia da eletricidade, né? Ora, se o vapor já melhorou muito, né?
a produtividade, as linhas de produção da indústria e tantas outras coisas que compõem esse mercado global, com a segunda revolução industrial, portanto, a energia elétrica, isso tudo ficou ainda melhor, não é? A indústria evoluiu ainda mais, os meios de produção melhoraram, enfim, houve de fato uma melhoria geral e evidentemente que a educação no mundo, não só a educação superior, mas a educação básica, teve que abraçar este contexto para que os profissionais, os empreendedores, pudessem então ter as habilidades necessárias para o domínio, né, dessa segunda revolução industrial, né? Mas só lembrando, a primeira foi por volta de 1760 e a segunda 1850. Portanto, quase 100 anos, né, de tempo entre uma revolução industrial e outra. A terceira revolução industrial foi por volta de 1960. Portanto, quase um século depois também, que foi o início da informática, né? Não dessa informática doméstica, mas da informática como um todo. Ela evoluiu para essa informática doméstica, em que as pessoas, depois, na década de 80, passaram a ter os computadores domésticos, né? E aí, evidentemente, que já foi mais um salto quando a gente pensa em produtividade, em velocidade da indústria, da logística global, dos fluxos de pagamento, né, dessa gestão financeira pelo mundo, evidentemente que a informática permitiu avanços enormes, né? E também no campo da gestão como um todo, né? Se antes as pessoas elas faziam a gestão das suas organizações por meio de cadernos, né, tudo escrito à mão, evidentemente que depois dessa terceira revolução industrial, que é o advento da informática, tudo isso foi informatizado com os sistemas de informação, não é? E evidentemente que a gestão das organizações no mundo, tanto privadas quanto públicas, foram muito melhoradas, não é? Pois bem, isso foi na década de 70. No início dos anos 2000, portanto, apenas 30 anos depois, né, vejam como a evolução ela passou a ser muito mais rápida, né? Da primeira para a segunda revolução industrial, 100 anos, da segunda para a terceira, praticamente também 100 anos, da terceira para a quarta, apenas 30 anos, né? E a gente chega, portanto, a essa quarta revolução industrial. Ora, enquanto a terceira marca a chegada da eletrônica e da tecnologia, a quarta apresenta a integração entre o mundo virtual e o mundo real, não é? Inclusive se inventou uma expressão para isso, que é o mundo, que é essa realidade digital, né? Que é essa intersecção entre o mundo virtual e o mundo real, não é? E o mundo físico, por isso digital, né? E aí uma série de novas tecnologias, uma série de novas ferramentas tecnológicas que marcam essa quarta revolução industrial. A primeira delas é a questão da Big Data, né? O que é a Big Data? Big é grande, data é informação. É essa grande massa de informação, certo? Que está aí disponível na internet, certo? E que pode ser usada através de ferramentas de busca e de pesquisa, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo mais corriqueiro, que é o Google, né? Que é uma ferramenta de busca. Ora, se antes as pessoas, para obterem informações, elas tinham de buscar enciclopédias, elas tinham de buscar dicionários, tinham de se deslocar até bibliotecas, equipamentos culturais públicos, enfim, havia essa dificuldade. Hoje em dia, essa dificuldade ela foi tremendamente minimizada. Eu até arrisco dizer que ela foi 100% eliminada. Não há mais essa dificuldade hoje em dia, certo? E isso se deve ao advento da internet, evidentemente, mas com tudo aquilo que se alimenta dentro da internet, com os dados que estão disponíveis ali, que formam o que a gente chama de Big Data, né? É esse grande repositório de informações que está justamente disponível na internet. Há também o que se chama de internet das coisas, né?
O que que é a internet das coisas? Ora, quando você pega um celular e conecta esse celular com uma caixa de som, por exemplo, uma caixa de som da JBL, isso significa que duas máquinas estão conversando, duas máquinas estão interagindo, não é? Através da internet, não é? Então, isso é um advento da quarta revolução industrial também, né? Machine learning, né? E o machine learning leva à inteligência artificial. Ora, o que é exatamente isso? As máquinas estão aprendendo, gente, o tempo todo, né? Quando você está conversando e tem um celular por perto, ele está te ouvindo e ele está armazenando dados, né? Justamente para te entregar alguma coisa depois. Hoje em dia, certamente o que ele vai te entregar depois, certamente é alguma venda, né? Ele vai querer te vender alguma coisa, vai querer fazer marketing de algo. Esse aprendizado da máquina, não é? Se chama machine learning. E isso leva ao que há de mais novo hoje em dia, não é? Ao que realmente está marcando aí uma série de transformações, e a educação no mundo hoje tem que estar muito atenta a isso, que é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial não é uma coisa nova, gente. Isso já existe há algum tempo, não é? O detalhe é que, tal qual a informática na década de 70 foi para o ambiente doméstico na década de 80 e 90, hoje a inteligência artificial também está se tornando algo mais palpável, algo mais doméstico, né? E aí está a grande transformação. Tal qual as pessoas usam hoje num smartphone ferramentas de pesquisa como o Google, elas podem usar também ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, que eu acho que é o exemplo mais famoso, né? Que é uma ferramenta de IA. Ora, qual é a diferença de uma ferramenta de busca como o Google e uma ferramenta de IA como o ChatGPT, né? É que, diferentemente do Google, que você dá um comando e ele te responde, né, com uma série de fontes, né, te dando caminhos para você formular um texto, formular uma ideia, formular uma tese, uma ferramenta de IA, ela formula essa tese por você. Ela formula esse texto por você, ela formula esse argumento por você, né? Então vamos lá, vamos repetir para ficar bem claro, né? E aí eu acho que torna uma coisa muito mais inteligível. Qual é a diferença entre uma simples ferramenta de busca, como o Google, e uma ferramenta de IA, como o ChatGPT? O Google, você dá um comando para ele te entrega uma série de fontes para você pesquisar. É você que vai ali e faz uma curadoria enfim, de conteúdo e elabora um texto, uma pesquisa, uma tese, um argumento. É diferente de uma ferramenta de IA, porque a ferramenta, ela elabora essa tese por você, tá certo? E por fim, dentro dessa quarta revolução industrial, a diferença da automatização para automação, né? Qual é essa diferença? A automatização é aquilo que a gente via, por exemplo, nesses filmes que os robôs eles estão ali fazendo o trabalho de seres humanos numa linha de produção. Você programa aquela máquina e ela faz aquele trabalho repetitivo, né? Isso é automatização. A automação é quando a máquina ela passa a ganhar uma espécie de um raciocínio próprio. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Ar-condicionado digital, por exemplo. Você liga a máquina e o ar-condicionado começa a raciocinar se o ambiente está mais quente, mais frio, e ele próprio vai fazendo a dosagem da temperatura, tá certo? Isso é a máquina tendo uma capacidade maior de, vamos chamar assim, de reflexão, de inteligência, tá certo? Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza? Maravilha. E aí, gente, eu quero citar aqui para todos vocês, né? E vocês vão entender por que que eu estou falando sobre isso primeiro, para depois entrar diretamente no tema da educação, tá?
Vocês vão entender por que que eu estou fazendo esse pano de fundo, eu estou dando esse pano de fundo, para depois a gente propriamente falar sobre educação, tá? Diante dessa quarta revolução industrial, surge um admirável mundo novo, tá? Com ferramentas, com tecnologias, com aplicativos, sem os quais, gente, eu não consigo imaginar a vida hoje em dia, tá certo? Então vamos lá. Vocês conseguem imaginar a vida sem o Google? Sem você ter o Google para você fazer uma pesquisa, para você buscar alguma informação? Eu considero inviável. Imaginem só vocês viverem um dia da vida sequer de vocês sem o Google. Ou sem o WhatsApp. Imaginem só nós vivermos sem o WhatsApp, né? E detalhe, o WhatsApp se tornou uma ferramenta comercial, inclusive. Muita gente faz negócio pelo WhatsApp, vende coisas pelo WhatsApp, né? YouTube, Instagram, as redes sociais, né? Que também é uma ferramenta de negócio, inclusive, né? TikTok, que é uma outra rede social, o LinkedIn, que é uma rede social corporativa, né, de caráter mais profissional, né? O Twitter. Gente, o Spotify é uma coisa interessantíssima dentro desse contexto de inteligência artificial e de machine learning. O Spotify é uma ferramenta que consegue mapear o seu gosto musical e te entrega, te sugere músicas para você ouvir, né? Gente, imaginem só a vida sem o Pix hoje em dia, que é essa ferramenta de pagamento que foi um pioneirismo brasileiro, não é? Imaginem só a gente viver sem Google Maps ou sem o Waze. Imaginem só a gente trafegar por aí de carro ou de qualquer outro transporte sem o uso de um Google Maps, não é? Ou o próprio Uber, que é uma ferramenta de compartilhamento de transporte que mudou o jeito como se transporta no mundo, não é? Esse transporte individual, que os taxistas ficaram absolutamente aflitos com isso, né? Aí eu dou outros exemplos aqui, o iFood, o Airbnb, que mudou justamente essa questão da hospedagem no mundo, né? Antes havia um monopólio dos hotéis, das pousadas, não é? Ou das corretoras enfim, que alugavam casas de temporada. Hoje você pode fazer tudo pelo Airbnb. Esses marketplaces, né, que são essas lojas virtuais, como o Mercado Livre, por exemplo, né? O Tinder, gente, que é uma rede social que promove o encontro de pessoas, pessoas começam a namorar pelo Tinder, né? Ou isso que a gente está usando aqui agora, o Zoom. Nós estamos agora nessa ferramenta, a gente está usando o Zoom para a gente se reunir e transmitir uma palestra. E, como eu disse há pouco, mais recentemente, o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial. Ora, esse é o admirável mundo novo. Eu pergunto a vocês: vocês conseguiriam viver sem isso tudo hoje em dia? Eu acho que é impossível, tá? Pode passar, por gentileza. E aí, gente, isso tudo que eu estou dizendo reflete no que é a economia do mundo hoje, né? E vocês, repito, vocês vão entender em breve por que que eu estou dando esse pano de fundo todo para chegar à educação, tá? Em 2001, as companhias mais valiosas do mundo estão aqui. General Electric, que é uma fábrica de eletrodomésticos, tá? Aí você tem a ExxonMobil, que é petróleo. A Pfizer, que é uma indústria farmacêutica, não é? O Walmart, uma varejista. O Citigroup, que é o Citibank, que é também um conglomerado financeiro, não é? Royal Dutch Shell, que também é uma petroleira, né? Empresa de combustível. Vejam só que de 2001 para 2021, portanto, apenas 20 anos, notem só como tudo mudou. As empresas mais valiosas do mundo não são mais empresas de petróleo, não são mais bancos, não são mais varejistas. São empresas de tecnologia. São empresas que operam informação na tecnologia. Apple, em primeiro lugar. Microsoft, em segundo lugar. Aí está ali a Alphabet, não é? A Amazon, que as pessoas pensam que é varejo, mas não é, é tecnologia, não é?
A Meta, gente, né, que é justamente o Facebook, o Instagram. Ora, gente, mudou muito. As empresas mais valiosas do mundo hoje são todas empresas de tecnologia, são empresas digitais, tá certo? Pode passar, por gentileza. E isso, gente, fez surgir o que é chamado hoje de sociedade do compartilhamento, né? É justamente essa sociedade que vive uma vida absolutamente virtual, né? Com as redes sociais, né? Utilização comum de dados, transportes, bens, serviços e espaços, né? Transportes, a gente pode citar o Uber, né? É uma sociedade do compartilhamento, né? O Airbnb, que você tem uma casa, uma residência, um apartamento, você pode compartilhar com outras pessoas através de uma ferramenta. É uma utilização comum, compartilhamento de espaços, né? E outras coisas também, serviços, bens, dados, enfim. Essa quarta revolução industrial fez surgir essa sociedade do compartilhamento. Pode passar. Pois bem, e diante disso, gente, surge o que eu venho falando sempre. Qual é o profissional que tende assim, quais são as habilidades desse profissional para dominar, para estar, enfim, adequado a esse admirável mundo novo, né? Primeira coisa, ser um solucionador de problemas complexos, tá? Ora, se a máquina hoje, gente, está resolvendo tanta coisa, uma ferramenta de IA, um chat GPT, como eu disse há pouco, você dá um comando para ele, ele te dá uma tese, ele elabora um texto, um argumento, uma pesquisa inteira, não é? Muitos desses trabalhos que são repetitivos, que são eminentemente técnicos, esses trabalhos serão substituídos enfim, por ferramentas digitais, tá? Pela inteligência artificial. E aí, qual é o ponto? O profissional que vai conseguir se destacar diante desse mundo novo é esse profissional mais estratégico, mais criativo, né? Que pensa de uma maneira mais dilatada, né? Mais expandida, porque consegue solucionar problemas complexos, não é? E aí entra a importância da cultura, é a cultura que te dá pensamento criativo. É você ser uma pessoa viajada, é você ser uma pessoa enfim, que dialoga com os outros, que conversa, que conhece o ser humano, tá certo? Que conhece outras culturas. É isso que vai te dar um pensamento mais expandido sobre o mundo, um pensamento mais dilatado sobre o mundo. Portanto, essa é a primeira habilidade desse profissional do futuro, ser um solucionador de problemas complexos. 2, adaptabilidade. Como vocês perceberam há pouco, gente, da primeira para a segunda revolução industrial, 100 anos. Da segunda para a terceira, 100 anos. Da terceira para a quarta, apenas 30 anos, gente. E da quarta para a quinta, já falam que vai acontecer em 10 anos. Se o profissional de hoje não for adaptável, se ele não tiver essa habilidade, essa virtude da adaptabilidade, ele não vai conseguir evoluir ao longo do tempo, diante dessas transformações, né? Agora, para se adaptar, ele tem que estar preparado, ele tem que estar up to date, certo? E aí entra essa nova habilidade, uma expressão que foi criada em Harvard, chamada lifelong learning. É a educação continuada ao longo da vida, nunca parar de estudar. Hoje, uma pessoa que para de estudar, no passado, gente, como entre uma revolução industrial e outra foram 100 anos, uma pessoa muito bem poderia sair do ensino médio ou da faculdade e falar o seguinte: olha, o que eu sedimentei de conteúdo até aqui já foi suficiente para eu enfrentar o restante da minha vida, né? Construir minha vida profissional. E aquilo estava valendo, ok, fazia sentido. Por quê? Porque entre uma revolução e outra eram 100 anos. Ora, como eu demonstrei há pouco, a gente está vivendo uma evolução muito rápida, muito frenética. Portanto, a pessoa que não estudar,
permanentemente ela vai ficar para trás. Outra coisa importante, a proatividade, né? No passado não haviam preocupações que existem hoje. Meio ambiente, sustentabilidade, justiça social, isso tudo são agendas que não são da direita nem da esquerda, são agendas assim, da sociedade como um todo. Qualquer ser humano hoje tem que estar preocupado com o meio ambiente, porque as emergências climáticas estão aí, né? Ontem, inclusive, eu vi uma pesquisa que saiu na CNN que diz que 3 em cada 4 brasileiros não sabem o que é esse tema das emergências climáticas. Isso é um absurdo, não é? E, por fim, inteligência emocional, né? O que se chama de soft skills. Empatia, gentileza, resiliência, temperança, essas virtudes comportamentais que a máquina, que uma ferramenta digital não tem. Isso é próprio do ser humano, certo? E o ser humano tem que desenvolver essas habilidades que são propriamente humanas, tá certo? Porque isso vai ser cada vez mais requerido pelo mercado. Pode passar. Wilson, Pois não? me desculpa, mas a gente tem que dar uma acelerada, tem mais 5 minutos. Perfeito. Ok. Muito obrigado. Pode passar, por gentileza. Bom, então, diante desse cenário, gente, tão desafiador, de tantas transformações, de tantas evoluções num ritmo tão rápido, qual é o contexto atual da educação superior brasileira? Pode passar. Bom, o que é importante vocês saberem, gente? O mundo passa por essa transformação toda, né? E a educação como um todo, tanto básica quanto superior, a educação tem que abraçar essa situação, tá certo? Para que as pessoas estejam preparadas para esse mundo novo, não é? Infelizmente, gente, o Brasil ele tem um gravíssimo problema de acesso à educação superior, tá? Se vocês observarem aqui, né, nós estamos muito distantes da média da OCDE, não é? Apenas 22% da população brasileira tem acesso ao ensino superior. Isso é uma tragédia, tá? Isso é uma tragédia completa. Enquanto Coreia do Sul, Canadá, né, experimentam aí um patamar de 70%, né? O Brasil está amargando apenas 22%, tá? Até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, era 19%, houve um pequeno avanço, tá? Mas ainda é uma situação bastante triste. A gente está atrás do México, Colômbia, Chile, tá certo? A gente precisa reverter esse quadro o quanto antes. Pode passar? Bom, e aí, gente, qual é um ponto importante, tá? Todo aquele admirável mundo novo que eu citei há pouco, aquela realidade digital, que é essa intersecção entre o mundo digital e o mundo físico, levou naturalmente as pessoas, né, especialmente essas gerações nascidas de 2000 dos anos 2000 para cá, tanto os millennials, né, que sou eu, que é o Luiz Chuele, né, quanto essa geração que nasceu dos anos 2000, 2010 para cá, elas são nativas digitais, né? Nós somos nativos digitais, né? E a gente enxerga que a educação ela tem que ser digital também, né? E é por isso que a educação à distância no Brasil, tá? Eu não gosto muito desse nome distância. Eu acho que ele causa uma pecha desnecessária nessa modalidade de ensino. Eu vou chamar de modalidade de ensino virtual digital. Essa modalidade cresceu brutalmente, tá? Se vocês notarem aqui, dos anos 2000 até 2023, né? Eram apenas 10 cursos de graduação virtual no Brasil. Em 2023 passaram a ser 10.554 cursos à distância autorizados pelo MEC no Brasil em 2023, né? De 2018 para 2023, houve um crescimento de 232% em 5 anos, tá? Isso demonstra
que os nativos digitais, eles têm uma concepção muito natural de que a educação, ela tem de ser também virtual, tá? É algo natural para esse público. Pode passar? Bom, e aqui, gente, outro dado super interessante, tá? Que são que é o número dos ingressantes em cursos de graduação no Brasil, uma comparação do presencial com o EAD, tá? Notem só, gente, aqui é o número de ingressantes, tá? Nós temos em 2023 3.314.000 ingressantes na educação à distância, na educação virtual, sendo que o presencial apenas 1.679.000. Então, a procura já é muito maior pelo ensino virtual, tá? Notem que na rede privada de educação superior, nós temos hoje 71% das matrículas, tá? 71% já no ensino à distância, no ensino virtual. Pode passar, por gentileza? E hoje são 9 milhões são 9 milhões e 900 mil brasileiros matriculados no ensino superior, tá? Desses 9 milhões e 900 mil, 70% já estão no ensino superior na modalidade de EAD. Pode passar? Pode passar também, por gentileza? Tá, e aí qual que é um ponto super importante, gente, tá? É a participação da rede privada na educação superior de graduação, tá? Mais uma vez, vocês vão perceber aqui que o EAD, ele tem uma prevalência muito grande, tá? Mesmo na rede privada, dentro da rede privada, né, as instituições com fins lucrativos têm também, segue esse mesmo número, com 70% das matrículas no ensino à distância. Pode passar, por gentileza? E aqui, gente, é um mapa, e aí torna mais inteligível ainda qual é a situação do EAD no Brasil. Em 2014, esse era o mapa do Brasil com a ocupação de polos de ensino à distância, né? E de 2014 para cá, houve um aumento de 96% em polos de ensino à distância no Brasil. Vejam como o Brasil foi tomado pelo ensino virtual. Pode passar? Eu já estou concluindo. Outro dado importante, gente. No Brasil de 2014, vocês podem observar ali nessas colunas azuis, o ingresso nas instituições de ensino, especialmente na rede privada, de estudantes financiados através do FIES era enorme, né? Esse público mais vulnerável economicamente, que tinha acesso ao ensino superior através desse programa do governo federal, que é o FIES. Só que isso acabou, gente, tá? Acabou. Hoje o FIES é uma coisa muito residual, muito marginal, né? Vocês podem ver aí por esse gráfico que caiu brutalmente, né? E infelizmente hoje não há mais, ou foi brutalmente reduzida essa questão do ingresso no ensino superior de pessoas economicamente vulneráveis através de programas do governo federal, a exemplo do FIES. Pode passar. Bom, então, gente, como é possível, tá, a gente enfrentar, primeiramente, aquilo que eu apresentei, que é o mundo de hoje, são os desafios do mundo de hoje, as habilidades necessárias para um jovem hoje ser de fato competitivo, tá? Como é que a gente pode vencer essa situação, dado este cenário da educação brasileira, que quer dizer, que é algo ainda muito preocupante, né? O Brasil, como eu disse, apenas 20% dos brasileiros têm acesso ao ensino superior. Ao mesmo tempo, houve um crescimento, né, nessa busca pelo ensino virtual muito acentuada ao longo dos últimos 15, 20 anos, né? Então, qual é a conclusão que eu tomo?
o ensino à distância é algo inescapável. Não há como a gente conseguir melhorar esses índices brasileiros de acesso ao ensino superior, de uma competitividade da mão de obra brasileira, sem o nosso ensino superior estar pautado na modalidade de ensino à distância, tá? Isso é uma realidade e, infelizmente, às vezes parece que o Ministério da Educação não compreende isso, tá? O Cláudio Moura Castro escreveu, inclusive, nesse final de semana, escreveu um artigo muito bom falando sobre o EAD no Brasil, que o governo parece não entender que o EAD é inescapavelmente uma ferramenta para conseguir evoluir o nosso ensino superior, tá? E aí, o que eu sempre tento promover, né? É um EAD sem distância, né? É um EAD que não tenha nenhum prejuízo em relação ao ensino presencial, né? Como que isso seria possível? Uma plataforma de educação à distância eficiente, tutoria, né, esse apoio ao aluno, né, atividades síncronas, portanto, que sejam virtuais, mas que sejam ao vivo, para poder ter justamente a interatividade entre os alunos e os professores, né? Mensalidades acessíveis, gente. Só o EAD consegue fazer isso, né? Porque o custo de uma instituição, ele consegue ser melhorado quando se opera o ensino à distância. Ora, se a gente não tem mais FIES hoje em dia, ou ele é muito residual, infelizmente o brasileiro, que em sua maioria enfrenta dificuldades socioeconômicas, né, ele vai precisar pagar mensalidades acessíveis, né? Essa educação tem que desenvolver habilidades digitais, habilidades comportamentais, o modelo pedagógico, gente, para o enfrentamento daqueles muitos desafios que eu dei no início dessa palestra, né? Essa quarta revolução industrial, as habilidades digitais, a pedagogia tem que se basear num modelo que é muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa, que é o PBL, Problem-Based Learning, que é o estudo baseado em projetos, o estudo baseado em problemas. Essa é a metodologia pedagógica de ensino que tem dado certo, que fez a Coreia do Sul, por exemplo, dar esse salto socioeconômico monumental, né? Usando o quê? Cursos técnicos e tecnólogos. O Brasil ele tem uma grande sanha, né, cursos de bacharelado. A gente tem essa coisa de formar doutores, né? Todo mundo tem que fazer ou medicina, ou direito, ou engenharia. Ora, gente, não é por aí, né? A gente tem que apostar mais em cursos técnicos e tecnólogos, uma formação mais rápida, mais pragmática, né? Que coloque mais pessoas produtivas, competitivas, certo? Para levantar o nosso país, o nosso mercado, né? E a gente conseguir competir com o mundo, tá? Bom, gente, basicamente é isso, né? A minha conclusão é muito singela, é essa. Eu procurei dar um pano de fundo para o que deve se preocupar a educação, tanto básica quanto superior, no Brasil e no mundo, né? Esse pano de fundo é justamente a quarta revolução industrial, com toda essa transformação digital, e o cenário da educação superior no Brasil, que é um cenário extremamente preocupante e aflitivo, né? E no que ele deve se pautar para a gente conseguir fazer o nosso país evoluir. Eu termino dizendo: não há caminho para a educação é o caminho, tá? Sem ela, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Obrigado, gente. E fico à inteira disposição aqui para quaisquer dúvidas. Peço desculpas aí por ter me alongado, mas realmente não dá para falar sobre um tema tão palpitante, tão importante em apenas 20 minutos. Muito bom, Wilson. Muito obrigado. Super importante essa tua apresentação. Acho que deixou todos aqui em processo de reflexão, né, para podermos assumir uma posição atuante nesse campo, né? O Rotary Clube de São Paulo é junto com a Fundação de Rotariano de São Paulo, é uma instituição voltada para a educação, né? Aqui está o Colégio Rio Branco, a Faculdade Rio Branco, a UESPRO, a Escola de Surdos, portanto, são todos ensinamentos
e temas importantes para o nosso debate. Te agradeço mesmo, em nome aqui de todos os companheiros do clube, e peço que projete o certificado. Você tem direito a um certificado digital. Opa! A gente vai te mandar, a gente vai te mandar na sequência para você poder deixar aí na sua, no seu material, nos seus escaninhos, como prova da sua presença importante no na nossa reunião e no nosso clube. Muito obrigado, presidente Lívio. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, pela qualificadíssima audiência. E fico à inteira disposição, Lívio, tá? Para o que vocês precisarem. Eu admiro muito o Rotary, acho que vocês fazem um trabalho magnífico e eu sei que parte disso está muito ligado à educação. Muito legal. Fred, assuma, por favor. Muito bem, presidente. Wilson, parabéns pela palestra, muito boa, muito informativa. Desculpa a interrupção, mas faz parte. Não, eu sei como é que isso funciona, viu? É que é o seguinte, eu cresci numa família de professores e geralmente um professor leva 50 minutos para elaborar uma ideia, um início, meio e fim. Isso é cacuete de professor, desculpa, viu? Sem problema. Então, queremos destacar aqui e agradecer a todos os nossos associados que estiveram aqui presentes, assistindo. Tivemos um público de 25 participantes, destacar as autoridades rotárias, Ride Chicane, governador e presidente da Fundação de Rotariano, Manuel Joaquim Ribeiro do Vale Neto, Michel de Alapi, Irineu de Mula, Paulo Chedid, os visitantes, Francisco Fernandes, está na hora de você ficar conosco, Francisco Fernandes. Li Monteiro, o meu muito obrigado, um grande abraço, boa tarde a cada um e passo a palavra ao presidente Lívio Gios. Muito obrigado a todos pela presença. Estamos aqui agradecidos e muito ao nosso querido amigo Wilson Vitório Rodrigues pela sua apresentação. Esse material vai estar disponível aqui para quem tiver mais interesse em buscar informações. E declaro encerrada a 26ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema A Magia do Rotary. Muito obrigado a todos.